Boa tarde, galera. Meu nome é Horácio Fialho, eu estudo Ciências Sociais e eu vou falar um pouco sobre mochilão, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, que a gente costuma fazer trilhas de bicicleta e trilhas rápidas, normalmente assim, em um dia, uma subida para uma serra e volta, mas algumas vezes a gente já fez subidas com mochila para ficar acampado, né, e curtir mais o tempo e tal. E essa última vez a gente fez um mochilão pro Vale do Soberbo. A gente ficou 6 dias, há uma dificuldade, a gente queria ficar muito mais e percorrer muito mais lugares, mas há uma dificuldade em conciliar tempo de trabalho e de faculdade com essas saídas de lazeres em geral. A gente foi para o Vale do Soberbo, que fica a 16 quilômetros de Lapinha da Serra. É bom lembrar que agora o vale está fechado, todas as regiões no entorno da Lapinha, que está crescendo muito, né, visitação, estão fechando esses lugares. A gente deu sorte, a gente conseguiu pegar uma época boa e conseguimos entrar, passar um tempo de graça. Agora está sendo cobrado, você tem que passar na Lapinha, avisar, assinar termo de responsabilidade. A gente fez isso tudo, mas a gente encontrou o proprietário do pedaço de terra que faz parte do caminho para o vale, conversamos e conseguimos ficar de boa lá. A gente partiu daqui de ônibus cedinho em direção a Santana do Riacho, lá tem o distrito de Santana. E de Santana a gente foi pegando carona até o ponto em que a gente ia parar, que o ponto ficava mais ou menos a 3 km de Lapinha, na boca da entrada de Lapinha de Cima. A nossa ideia inicial era percorrer 75 km. A gente pretendia chegar em Lapinha, descer para o Vale do Soberbo, percorrer no entorno do Espinhaço até chegar por trás da cachoeira em Bicane e seguir para Tabuleiro, voltando para Lapinha de novo, fazer um circuito assim, subindo a Serra do Espinhaço. Aí esse era o plano, a gente ia ficar um dia em Vale do Soberbo e partir continuando. Bom, deu tudo certo até que a gente chegou no vale, descida linda, né? Só visual maravilhoso, pouca gente, na verdade não tinha pessoa nenhuma no caminho do vale. A gente encontrou alguns ciclistas, alguma galera fazendo uma subida de bike lá. E a gente, foi tudo dentro do planejado no primeiro dia. A gente foi muito bem abastecido em relação à comida, e muita fruta seca e algumas verduras, arroz e carne para fazer para uma refeição mais forte. A gente ficou acampado, chegamos mais ou menos umas 4 da tarde lá em Soberbo, no vale. São 2 montanhas assim, mais ou menos, e a gente desce para o vale. Você fica no meio, assim, bem no vale, no encontro de 3 rios, que é o Rio das Pedras, o Rio de Lapinha e o de Soberbo, né? E que chega ao Poço de Soberbo, que é um lugar assim bonito, né? Um lugar famoso até. Ali rolava uma extração de diamante muito forte, tem lendas até em relação a isso. A gente ficou acampado um dia lá e no segundo dia, logo cedo, a gente subiu em direção ao Espinhaço, partindo do Pico da Lapinha, que segue toda a serra aqui mineira, que sai desde a Serra do Curral, segue para a Serra da Lapinha e tudo isso, né, fazendo parte da Serra do Espinhaço. A gente saiu do Vale do Soberbo, mais ou menos aqui, e fomos seguindo. E isso a gente já tinha desabastecido um pouco, a gente estava com uns 12 quilos nas costas de mochila. E subimos o vale, a gente foi orientado por mapa tirado do Google mesmo, né? A gente caçou umas trilhas bem definidas. Esse meu amigo já tinha feito essa subida uma vez, não nessa rota toda que a gente ia fazer, ele fez uma rota um pouco diferente, mas essa subida no Espinhaço ele fez. Acontece que a gente começou a subir
E foi ficando difícil, a gente não achou a trilha que a gente queria e em determinado ponto a gente ficou preso no espinhaço. A gente não tinha muita possibilidade de descida e subida. Tinha possibilidade de subida, mas a gente já estava cansado e fisicamente e psicologicamente já um pouco desgastado, porque a gente já estava procurando a trilha no tempo, com muito peso nas costas. E aí naquele ponto a gente decidiu desistir da nossa trilha, que era, nesse ponto a gente já tinha percorrido uns 20 quilômetros, um total de 75 que a gente pretendia. No final das contas a gente percorreu 35 mais ou menos. De ida e volta. A gente subiu, ficou no espinhaço e paramos, decidimos descer, porque não tinha mais como. O Lucas, meu amigo, até tirou a mochila, fez um pouco mais, escalou um pouco acima, mas perdemos a trilha, não tinha como. E na adrenalina, assim, né, no momento você fica, não surge nem medo, a gente estava numa situação muito difícil, preso na montanha. E aí coube a sensatez nossa ali. É difícil decisão porque a gente tem pouco tempo para fazer isso, com uma pessoa comum de trabalho, estuda. Então coube a gente desistir ali. Poderia ter sido perigoso se a gente tivesse continuado. Mas foi ótimo porque a gente faria um caminho muito longo nesse período e a gente não aproveitaria muito bem visuais e tal. E por fim a gente desceu do espinhaço, conseguimos descer, assim, passando uns perrengues de leve. E descemos, voltamos para Soberbo e ficamos acampados lá o resto do período que a gente planejava a nossa saída. E foi ótimo, assim, todos os vieses que acontecem são todos bons no final das contas, porque é a sensação de você estar lá sozinho em frente a uma serra gigantesca, principalmente o espinhaço que segue Minas Gerais inteiro, sobe para a Bahia, depois corta para a África. Então, assim, é maravilhoso. A gente ficou acampado, assim, muito frio, apesar de agora ser tempo de seca. A gente pegou todos os poços bem cheios, muita água brotando de todos os cantos, né, nas beiradas dos rios. E, assim, de aperto a aperto mesmo, a gente passou nenhuma, né? A gente pegou, foi carrapato demais. E, assim, são pequenos incômodos, mas que não faz a menor diferença no balanço final da caminhada. Então, assim, foi maravilhoso. Eu acho que esse é um tipo de coisa que todo mundo tem a possibilidade de fazer, todo mundo, assim, né? A gente que tem a condição de pagar um ônibus e seguir para algum lugar, né? Ir bem abastecido, com uma mochila boa, equipamento bom, que isso também faz toda a diferença. A gente estava muito bem equipado, mochilas boas, uma barraca muito boa, isolante, térmico e tal. Então, assim, qualquer tipo de subida, mesmo que subida rápida, trilha de um dia ou mochilão assim rápido como a gente faz, vale a pena porque são sensações, né, que a gente tem, a gente fica sensível, né, a gente começa a interagir com o ambiente, uma adrenalina muito boa, então é muito prazeroso, né? A gente que gosta, né, é um prazer muito bom e barato, né? Porque os gastos que você tem é de comida, você comeria em casa, você come lá também, né? A dificuldade de preparar um pouco maior, mas também é prazeroso. Fazer uma fogueira, acender uma fogueira à noite, fazer uma comida, você e um amigo seu conversando, trocando ideia e tal. Então, assim, não sei se eu fui muito claro, mas assim, foi esse caminho, não sei se vocês entenderam esse caminho que a gente fez, mas foi um caminho maravilhoso. A gente passou nesse Vale do Soberbo também, que é altamente recomendado, é um lugar muito bonito, e bichos também, assim, muito bicho silvestre, muito animal silvestre, porque é um lugar que está um pouco intocado ainda, devido à dificuldade, né, de se chegar lá. Então, assim, para além da indicação do Vale do Soberbo e dos entornos da Lapinha, qualquer caminhada aí, nossa Serra Mineira tem muita coisa a nos mostrar e a gente conhece tão pouco, então acho que vale muito a pena
fazer esse tipo de coisa aí. São coisas que estão ao nosso alcance. Valeu.